Então, já avisei aqui. Certo. Pronto, manda bala. Prontinho. Boa noite, pessoal. Bom, vamos iniciar aí nossa pequena aulinha, né, sobre programação, lógica de programação. Meu nome é Aline e eu vou estar compartilhando minha tela aqui para vocês, falar um pouco sobre algoritmos, né, algoritmo muito importante, certo? Tá compartilhando? Sim. Assim. Certo. Esse negócio aqui, como é que tira? Aqui, pronto. Bom, algoritmos, né? Algoritmo nada mais é do que uma sequência de passos lógicos. Então, o algoritmo, ele está presente não só na programação, mas também nas nossas vidas. Então, o que acontece? Por exemplo, aqui nós temos, o passo 1, que é seguido depois do passo 2, depois o passo 3. Então, primeiro você faz uma coisa para depois fazer outra coisa e depois fazer outra coisa. E isso não só na programação, mas também nas nossas vidas. Um exemplo que eu coloquei aqui, atravessar a rua, certo? Atravessar a rua, por quê? Porque quando você atravessa a rua, primeiro você olha para a esquerda, olha para a direita. Se não estiver passando nenhum carro, se você não avistar nenhum carro, tanto na esquerda como na direita, aí sim você pode atravessar a rua em segurança, certo? Você não vai atravessar a rua sem olhar para os dois lados, certo? Se você ainda for mais específico, mais certinho ainda, né? Você pode procurar antes de atravessar a rua uma faixa de pedestre. Então, isso é um algoritmo, uma sequência de passos lógicos para você conseguir resolver determinado problema. Bom, no algoritmo, o que a gente tem? A gente pode ter uma sequência de passos que tem uma repetição. E como eu disse que algoritmo não se aplica só na programação, mas também se aplica nas nossas vidas, eu fiz um... Ai, tá faltando um N aqui. Eu fiz um fluxograma bem simples para a gente conseguir entender e compreender. Sequências de passos através da repetição. Vamos imaginar a seguinte situação. A tua avó fez aquela comida deliciosa, certo? Deliciosa aquela comida. Daí, ela colocou uma quantidade de comida que você não sabe quanto que tem no prato. Então, qual é o algoritmo para você conseguir se alimentar? Certo? Para você conseguir comer aquela comida deliciosa da tua avó. Primeiro, você vai olhar se tem comida no prato. E aí, a pergunta é, tem comida? Tem comida no prato? Se a resposta for sim, então você segue o fluxograma, que é a setinha apontando para baixo, né? Sim, aqui. E aí você come. Claro, né? Que eu poderia ser mais específica. Pegar a colher, pegar a comida com a colher, levar até a boca, mastigar, engolir. Mas eu deixei mais simples, só comer. Beleza? Então, o que acontece em seguida? Depois, esse algoritmo fala aqui, ó, para voltar para fazer a pergunta novamente. Tem comida? Você só deu uma colher. Só deu uma colherada, certo? Tem comida? Tem. Então você volta para cá e fica nesse ciclo aqui, assim, 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 até chegar o momento em que não haverá mais comida no seu prato. E então o que vai acontecer com a lógica? Ela vai ignorar, né, esse bloco aqui de comer e vai seguir o fluxo, certo? Ela vai para o próximo passo, que no caso pode ser qualquer outra coisa. Pegar o prato e levar até a pia, por exemplo, sabe? Então, o algoritmo, ele tem essa cara, ele tem essa estrutura. Ele pode se repetir. E lembra que eu falei para você que você não sabia a quantidade de comida que a sua avó tinha colocado no seu prato? Então, o algoritmo, ele pode se repetir até alguma coisa, até um evento acontecer. Nesse caso, desse exemplo aqui, eu repeti até não ter mais comida no prato.
Mas eu poderia falar assim, repita X vezes. Repita 2 vezes, sabe? Imagina que aquela criança chata para comer, ela não come, e aí você fala assim, você pode comer se você der mais 3 colheradas nesse prato. Então, o que que acontece? Você colocou uma condição para a criança comer para dar 3 colheradas. Então, ela vai repetir esse processo 3 vezes. E o algoritmo é isso, ele pode ter uma estrutura de repetição. Não só como repetição, mas também de decisão. E o exemplo mais clássico que eu tenho aqui é esse aqui. Nota maior ou igual a 7. Então, assim, para você ser aprovado em determinada matéria, em determinado conteúdo, você tem aqui uma decisão, uma condição, nota maior ou igual a 7. A nota é maior ou igual a 7? Se a resposta for sim, o que vai acontecer? A pessoa será aprovada. E então, depois, irá mostrar o resultado. Acabou. Você notou que diferente da repetição, que fica esse loop aqui, 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 que diferente da repetição, acabou aqui, no finalzinho? Acabou bem aqui, Então, ele não volta. A decisão, ela tem um caminho, certo? Aqui eu poderia colocar várias outras coisas, mas nesse caso eu deixei assim para ficar mais simples de entender. Então, o que acontece com a decisão? Ou é uma coisa ou é outra, ou é sim ou é não, certo? E aqui, em não. O que aconteceria se a resposta fosse não? A nota do indivíduo foi 6, certo? Então, ele não está aprovado, ele está reprovado. Então, essa parte aqui de aprovado, ele não vai executar, ele não vai exibir, e depois que ele lê que ele foi reprovado, certo? Ele vai vir e vai mostrar o resultado, certo? Então, novamente, o algoritmo, ele não serve só para programação, mas sim para a vida, certo? Tem vários exemplos aí que a gente pode ver no cotidiano o uso do algoritmo e na programação é onde a gente mais utiliza, por isso que é muito importante a gente entender. E aqui eu separei alguns exemplos. Aqui, exemplos da vida. Trajetória. Aqui. Trajetória. Um exemplo de algoritmo de trajetória. Imagina que você está perdido, você não sabe onde você está e você quer chegar em algum lugar. Então, o que você vai fazer? Você vai parar educadamente alguém na rua e vai perguntar onde fica tal lugar. Sabe, onde fica o shopping? A pessoa vai lhe fornecer uma sequência de passos que você tem que fazer, uma sequência de passos lógica, né? Para você poder chegar no seu destino. Vá reto, em seguida vire à esquerda e depois vire à direita. Reto, esquerda, direita. Percebeu? Tem uma sequência lógica. Como é que, de repente, a pessoa me manda virar à direita, sendo que não tem uma rua que vai para a direita? Entende? Então, é muito importante ter essa estrutura de passos lógicos. Não ser apenas uma estrutura de passos, tem que ser uma estrutura de passos lógicos. E melhor exemplo ainda é o exemplo de receitas. Não só uma receita de bolo, mas uma receita de qualquer comida, gente. Mas eu vou falar da de bolo, que é a que mais a gente escuta, né? Exemplo de receita. O que você precisa para fazer um bolo deliciosíssimo? Você precisa seguir uma sequência de passos lógicos para conseguir resolver o seu problema, né? Para conseguir fazer o seu bolo. No caso é o quê? Você tem alguns ingredientes que você vai pegar esses ingredientes, vai misturar, certo? Depois, enfim, dependendo do bolo, pode ter algum processo a mais nisso, né? Mas, resumidamente, você tem os ingredientes, o modo de preparo e o resultado. Então, existe uma sequência de passos lógicos para você conseguir fazer o bolo. Como é que você quer que eu asse o bolo, sendo que eu nem liguei o fogão? Então, o forno, né? Então, primeiro você liga o forno para depois colocar o bolo. Então, tem uma sequência de passos lógicos para você conseguir fazer o bolo. E o exemplo anterior que eu citei, né? Comer. Comer também é uma estrutura de repetição, né? Que você fica lá, pegando a colherada, come, pega a colherada, come, enfim. E aqui, uma coisa muito importante, como eu falei no começo e volto a repetir, algoritmo
não é software, tá? Algoritmo, a gente usa do algoritmo na programação, certo? Mas não que a programação seja um algoritmo. A gente usa o algoritmo na programação, certo? E aqui eu fiz um bonequinho, até dei um nome para ele, o nome dele é Cláudio. Quer ver? O que acontece? Eu tinha dito que é muito importante a gente seguir uma sequência de passos, certo? Não posso fazer uma coisa antes da outra. E um exemplo disso é se vestir, ok? Então, por exemplo, o que eu vou fazer para me vestir? Ah, o correto seria, por exemplo, não, vou dar o exemplo errado primeiro, que é mais fácil, né? Por exemplo, a pessoa veste a calça e em seguida veste a cueca. A cueca vai ficar na frente, né? Aí depois a pessoa veste a camiseta e só depois ela veste o sapato. Isso aqui tá um pouco estranho, né? Vai estar parecendo um Superman. Por quê? Porque tá com a cueca por cima da calça. Então você percebe que a ordem que eu faço as coisas, a ordem dos passos importa bastante. Eu não posso fazer uma coisa e depois a outra. Eu tenho que seguir uma ordem correta. Mas, enfim, nesse caso, o que me gerou? Me gerou um bug, certo? Me gerou algo que eu não esperava, algo que eu não queria que fosse retornado. Então, nesse caso, eu vou dar um Ctrl Z aqui, certo? E vamos imaginar a seguinte situação, outra situação bem interessante. Dessa vez, o Cláudio, ele vai vestir a cueca primeiro. Beleza. Só que agora ele vai vestir o sapato. E em seguida, ele vai vestir a calça. Meu, mas isso já fica um pouco estranho, né? Tipo, e depois a camiseta. No caso é um moletom, né? Porque é manga longa. Mas enfim. Vocês perceberam uma coisa meio estranha nessa sequência? Eu vesti primeiro o sapato e depois a calça. Retornou o que eu queria? Sim, me deu um resultado satisfatório. Não tô achando nada estranho no Cláudio vestido desse jeito. Só que o que acontece é o seguinte, acaba que não foi bem otimizado. E aí a gente acaba falando assim sobre uma coisa chamada otimização. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quando eu visto o sapato e em seguida eu visto a calça, funciona. É a melhor maneira de fazer isso? Não, porque acaba sendo muito difícil você vestir a calça com o sapato nos pés. Pode atrapalhar, dependendo se o sapato for muito grande, for um salto alto, como é que você veste, né? Então, essas questões acabam fazendo muito, tendo muita, acaba sendo muito impactante, né? Acaba sendo muito impactante. Retornou o que eu queria? Retornou, mas não foi a melhor maneira de se fazer isso, não foi bem otimizado. E na programação é importante entender que existem várias maneiras de fazer a mesma coisa. Só que existem métodos, existem maneiras de fazer um código mais limpo, um código com uma aparência melhor e que rode de uma maneira mais sutil, mais suave, certo? Então, só para a gente concluir, o que seria o ideal, por exemplo? A gente primeiro vestir a cueca, depois vestirmos a calça, depois vestirmos a camiseta e em seguida os sapatos. Certo? Retornou o que eu queria, não tive nenhum problema com a otimização e ele tá lindo, maravilhoso desse jeito, certo? Vou voltar aqui à apresentação. Lembrando, tá, que algoritmo, na faculdade de ciência de computação, por exemplo, algoritmos tem um semestre inteiro só para aprender algoritmos. Isso aqui é apenas uma visão geral para você conseguir começar a entender, começar a compreender essa lógica. E, por fim, eu gostaria apenas de falar aqui, entrada, processamento e saída. O que isso significa? A entrada é tudo aquilo que eu vou receber, certo? Então, por exemplo, imagina que você vai se cadastrar, vai criar uma conta no Facebook. Você vai criar uma conta no Facebook e você vai ter que fornecer os seus dados
para que eles consigam fazer o cadastro. Então, essa é a entrada. Você está oferecendo algo, você está oferecendo alguma coisa. Um exemplo melhor ainda, a calculadora. Você está fornecendo dados, por exemplo, 2 mais 2. Essa é a entrada, são os dados. O processamento é o que a calculadora vai fazer depois, que é a conta efetivamente. Então, 2 mais 2, 4. Beleza. E a saída é a resposta, a saída, na verdade, ela tem várias maneiras, né? Na verdade, tudo isso aqui existem várias maneiras. Eu posso muito bem fornecer os dados e não ter nenhuma saída. Eu posso ter só o processamento, mas, enfim, são várias maneiras. E isso não significa que é melhor ou pior que alguma coisa, do que entrada, processamento, saída. Eu posso ter só o processamento, eu posso ter entrada e processamento, sabe? E isso não atrapalha em nada. Mas, enfim, de modo geral, para a gente começar a entender, entrada, processamento, saída. Forneci os dados, eu fiz alguma coisa com esses dados ou não, né? E retornei alguma coisa, exibi alguma coisa na tela para o usuário. Voltando ao exemplo, só para finalizar o exemplo do cadastro no Facebook, você forneceu os seus dados, ele processou os dados, ele registrou a sua conta e te forneceu uma mensagem assim: cadastro feito com sucesso. É uma saída, pode ser simplesmente uma mensagem, um resultado, enfim, certo? E, bom, esse aqui foi a minha explicação, né, sobre algoritmos, para começar a entender essa parte de programação. Eu vou passar agora a fala para o meu amigo Victor, que ele vai falar mais sobre a linguagem de programação, que é muito importante, e que vocês com certeza vão utilizar o algoritmo para conseguir compreender definitivamente a programação, certo? Parar de compartilhar minha tela. Certo. Então, gente, como a Aline falou, o algoritmo e a lógica que você vai usar para criar um programa, as instruções que você vai passar para o seu computador. Então, apesar de você ter essas instruções, você tem que comunicar isso para a máquina de alguma maneira. E a maneira que as pessoas desenvolveram para isso foi o código, ou a linguagem de programação. A linguagem de programação é tipo um meio termo entre uma linguagem de máquina, composta só de 0 e 1, que é a linguagem binária, e a nossa linguagem. No caso, quem cria a linguagem geralmente são o pessoal dos Estados Unidos, ou da Inglaterra, ou da Europa, e tipo, para atingir o maior número de pessoas possível, essas linguagens geralmente elas são uma mescla do inglês com a linguagem de máquina. Por isso, a maioria dos comandos, vocês vão ver, eles são bem similares a algumas frases, tem algumas palavras em inglês, e muitas vezes é algo bem autoexplicativo se você entende inglês. Mas caso não é uma questão de prática, você consegue tipo, aprender sem necessariamente saber inglês. Eu vou compartilhar minha tela que eu quero mostrar uma sequência de imagens que eu peguei para vocês com algumas das linguagens de programações mais utilizadas. E eu vou explicar para que serve cada uma delas. Bom, antes de eu ir explicando uma por uma, eu só vou falar para vocês que existem linguagens de baixo nível e linguagens de alto nível. Qual a diferença de uma para outra? As linguagens de baixo nível são mais próximas da linguagem humana. Então, tipo assim, algo que você usaria se você soubesse inglês, por exemplo, que geralmente as linguagens são bem baseadas em inglês. Seria algo bem simples de você digitar, porque você basicamente vai estar falando muito mais próximo de um humano do que de uma máquina. E as linguagens de alto nível, aí elas já são mais próximas da linguagem de máquina. Aí já vai ser um negócio mais complexo, você vai trabalhar muito mais a lógica da máquina do que estar comunicando com a linguagem que você está habituado. E também tem algumas linguagens que não são usadas para programação, são usadas para aprender, que é o que vocês vão ver daqui a pouco, que é o Portugal. Ela é uma linguagem meio que... ela não é usada para programar de fato, ela é usada para as pessoas aprenderem a programar. E é isso, é uma sublinguagem, se não me engano o termo correto para aquilo. Mas enfim, vamos falar das linguagens que vocês podem aprender e para que cada uma delas serve. Rapidamente,
A linguagem, elas têm várias porque elas servem para diferentes tipos de coisas. Você pode programar um jogo, você pode programar uma interface, você pode programar um site, você pode programar um aplicativo, você pode programar uma... enfim, o back-end de um site, um servidor, no caso. E, bom, basicamente, as linguagens que eu vou propor para vocês são a linguagem C. Ela serve para você poder criar um sistema operacional, por exemplo, para alguma máquina. Temos o C Sharp, para as pessoas que gostam de jogos, a Unity usa o C Sharp. Ela é basicamente usada para poder programar jogos, apesar dela também poder ser usada para sistemas web. Então, fica aí a dica. A próxima linguagem é o PHP. Ele serve para sistemas web. Ele serve tanto para como você vai programar em back-end, quando você for programar em front-end. Que, para quem não sabe, é basicamente, você pode programar tanto o lado do servidor, ou seja, como as informações vão reagir ao que o usuário está mandando lá do computador dele, e o front-end é como que o usuário vai interagir com o servidor. Então, você pode programar os dois pelo PHP. Temos o Ruby, que também serve para a mesma função, só que é uma alternativa, digamos que em relação ao PHP, se eu não me engano, é um pouquinho mais baixo nível, ou seja, mais fácil de aprender. Temos o Java. O Java, ele é um pouco mais complicado, porque ele usa muitas palavras, muitas regras, mas ele serve para poder desenvolver tanto jogos, quanto mobile, quanto web, quanto aplicativos de desktop. Então, você pode fazer um aplicativo para o Windows, por exemplo, baseado em Java. Temos o JavaScript, ele serve para sistemas web, para fazer aplicativo, fazer jogo, para fazer front-end. Basicamente, é uma linguagem muito variada. Você pode usar para fazer várias coisas. Temos o Python, é uma linguagem bem simples, mais focada em inteligência artificial. Dá para fazer jogos também, mas machine learning é o ponto principal do Python, é o que mais chama atenção. Também serve para automação, se alguém tiver interesse. Temos o Kotlin, é uma linguagem focada para você poder aprender para você poder desenvolver aplicativos para Android, especificamente para Android. E temos o Swift. O Swift, diferente do Kotlin, que é para Android, ele serve especificamente para você poder trabalhar com aplicativos para Apple. Se eu não me engano, serve tanto para celular quanto para desktop. Então, é tanto para o iOS, né, dos iPhones, quanto para os macOS, dos computadores. E é isso, gente. Essas são algumas opções de linguagem de programação que eu gostaria de passar para vocês, para caso vocês queiram aprender. Só que hoje, como a gente está trabalhando com algo bem para iniciante, a gente vai focar em ensinar para vocês a base, que vai ser uma linguagem de programação. A gente vai trabalhar primeiro com a sublinguagem de programação, que é o Portugal, para vocês poderem aprender uns conceitos básicos. Em seguida, a gente vai fazer uns testes, vai passar um pouquinho para o C++, se eu não me engano, e aí você aprende tanto uma sublinguagem para aprender o conceito, e logo depois uma linguagem mesmo para você poder botar em prática o que você aprendeu. Acho que é isso. Eu acho que eu me confundi, acabei trocando baixo nível com alto nível na explicação. Eu vou pedir para que o resto do pessoal que estiver apresentando comigo me corrigir, caso eu tenha errado. E eu vou passar para a Nathalie, que ela vai começar a parte de Portugal. E é isso, gente. Então, pessoal, boa noite. Eu vou começar a explicar aqui a parte de Portugal para vocês. Já é a introdução para uma linguagem de programação. É muito bom praticar com ele, porque ele é fácil de aprender, é fácil de entender. Eu vou compartilhar minha tela. Aqui. Estão vendo? Sim. Beleza. Então, aqui já está na interface do Portugal. Esse daqui é o Portugal Studio. Se vocês jogarem no Google, é bem facinho de achar. Para baixar também é super fácil. E o que acontece? Esse aplicativo já é muito interessante, porque você consegue aprender só por ele, se você tiver uma boa
autodidata. Que o que acontece? Aqui no lado de exemplos, você já consegue ver exemplo de praticamente tudo que você consegue fazer com Portugal. Exemplo de entrada e saída, operações de aritmética. E é bom você seguir na ordem aqui, porque no final, ó, você vai ver as bibliotecas, música e até fazer jogos. Chegar no ponto de fazer jogo, acho que é a maior satisfação que pode ter. Aí, iniciando aqui pelo... Um segundo, Nathalie. Só para avisar para o pessoal que está ouvindo, se quiser mandar pergunta no chat, manda que eu ou o João vamos interromper a Nathalie para poder fazer a pergunta, ok? É isso aí, podem mandar perguntas, porque eu não estou vendo o chat aí, mas os colegas estão de olho. Aí começar aqui, ó. Aqui já a interface onde a gente escreve o nosso algoritmo. Pode ver que começa aqui, logo quando você abre, ó, você clica aqui no novo arquivo, ele já abre com esse básico. É o básico que você precisa para conseguir programar qualquer coisa assim. Aqui o programa, uma função início, que é essa função que vai funcionar, né, rodar, funcionar quando a gente compilar e executar o programa. E aqui já vem com o Olá Mundo. Que o Olá Mundo é o programa de entrada que todo programador faz quando está aprendendo uma linguagem nova. Chega a ser uma tradição. Se está aprendendo uma linguagem nova, faz um Olá Mundo daquela linguagem. Aqui, ó, aperta para executar, ele já imprimiu Olá Mundo. Porque aqui, ó, é bem intuitivo, né? Está escrito, escreva Olá Mundo. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar e escrever o que você colocar aqui dentro das aspas. Posso colocar engenheirando aqui. E quando executar, ele vai imprimir qualquer coisa que eu escrever aqui dentro. Isso aqui é o basiquinho, muito simples. E o que eu queria fazer é um algoritmo para verificar se uma senha é igual a um número qualquer de 4 dígitos. Por que um número qualquer? Porque não importa qual vai ser a senha. E aí o que acontece? Quando a gente está programando, a gente usa de variáveis, que são o quê? São valores ou caracteres ou palavras que a gente vai utilizar no decorrer do programa. É bem parecido do conceito de variáveis que a gente já tem na matemática. Então aqui, se eu quero escrever um algoritmo que verifique uma senha, eu penso em duas variáveis que eu vou precisar. Uma vai ser a própria senha, para verificar, para fazer a comparação e verificar. Como essa senha vai ser fixa, então ela vai ser um tipo const, de constante, e inteira. Inteiro. Porque nos tipos de variáveis a gente tem números inteiros, números reais, tem variáveis de caractere, variáveis no Portugal de cadeia, que são palavras, e variáveis do tipo lógica, que é verdadeiro ou falso. Então, vou ter uma constante inteira, senha, e eu vou ter um outro número inteiro, que é o que o usuário vai digitar. Que aqui eu vou chamar de x mesmo. Não, se quiser dar um outro nome, pode dar o nome que quiser. Eu vou chamar só de x. E logo em seguida, eu vou dar a instrução para o usuário do que ele deve fazer. Como é para verificar uma senha, eu vou pedir para o meu algoritmo escrever para o usuário. Tem que colocar aspas. Digite a senha de 4 dígitos. E logo após mostrar a mensagem na tela, eu já vou ler a mensagem. Então, eu coloco leia, é bem direto ao ponto, Portugal. Escreva, leia e ele vai ler X. Porque aqui, quando o usuário digitar, vai ser armazenado na variável X, que é um número inteiro. E aí, como é que eu vejo para saber se o que o usuário digitou é igual à senha? É bem simples aqui também. Eu vou usar o comando de condição, que é um se x for igual.
igual com 2 vezes, porque se a gente usar uma vez só, o programa entende que a gente está atribuindo valor a uma variável. Seria como fazer x, se eu fizesse assim, x igual a senha, ele não estaria comparando se é igual. Ele estaria atribuindo para x o valor que for colocado em senha. Inclusive, eu esqueci de colocar aqui. Vou colocar um número qualquer mesmo. Então, a gente coloca igual 2 vezes, que é para mostrar que ele tem que verificar se for igual. Se x for igual a senha, abre o colchetes, porque toda vez que a gente está abrindo um colchetes, a gente está mostrando para o programa um bloco de código para executar. E na condição de C, depois de colocar a condição no parênteses, a gente tem que abrir um colchetes. Abre e fecha, mas você vê, ó, eu nem precisei fechar, só de abrir e apertar o Enter, ele fecha sozinho, para não esquecer. E se for igual, eu vou escrever na tela, acesso permitido. E se não for igual, como é que faz para mostrar alguma mensagem que se assim estiver errado? Coloca um senão. Tem que ser minúsculo. Senão. Não precisa ter condição, porque aqui, se o C não for verdadeiro, ele vai automaticamente passar para o senão. E tem que abrir o colchete da mesma forma. E aí eu quero que escreva acesso negado. E aqui já está pronto. Por uma verificação de uma senha fixa, é só isso daqui. A gente pode executar o programa, ó. Ele pede para inserir a senha. Eu vou colocar primeiro uma errada. Acesso negado e finalizou. Agora, se eu colocar a correta, acesso permitido. O que acontece? Eu devia ter colocado um 2 pontos e um espaço para não ficar tudo colado. Mas, detalhes. E depois disso, se quiser... Desculpa interromper, no chat o Fred está perguntando se no Portugal não precisa do ponto e vírgula. Não precisa. Por ele ser uma linguagem para aprendizado, ele não exige o ponto e vírgula no final de cada linha. É bom praticar com ele, mas se você se sentir confiante para já passar para uma linguagem como o C, que eu acho que o C também é muito bom para começar a estudar, eu acho que vale a pena, assim, ver o Portugal rapidinho e já pula direto para o C, porque aí você já vai estar vendo mais a parte prática. Depois vocês vão ver com o João como é que faz esse mesmo código aqui em C++. Vocês vão ver que é bem parecido. E agora, se quisesse incrementar esse algoritmo aqui, se ao invés de pegar uma senha fixa, eu quisesse que a senha fosse uma condição de matemática, de soma dos algarismos. Então, primeiro eu vou fazer o quê? Eu tenho aí que começa a entrar a parte de lógica da programação, né? Quando eu pegar a senha que o usuário digitar, eu vou precisar dividir ela em algarismos, porque o programa pega, ele vai entender como um número só, ele não vai dividir, não consegue dividir em algarismos. E a lógica para fazer isso é como? Eu vou precisar criar mais algumas variáveis, que vai ser uma para cada algarismo, inteiro. Eu vou dar letra mesmo, A, B, C e D. No Portugal, você ainda pode declarar as variáveis de mesmo tipo separadas por vírgula, não tem problema. Fazendo alguns testes aqui, a única coisa que eu reparei que o Portugal não estava funcionando direito é quando coloca, depois de declarar, se você quisesse fazer aqui A igual a B, igual a C, igual a D, igual a 0, isso daqui já não funciona. Tem que declarar um por um. Coisa que num C, por exemplo, já funcionaria. Mas é detalhe. Então, cada uma dessa letra vai ser um algarismo. O A vai ser meu primeiro algarismo. Então, o A vai ser igual ao valor de x dividido por 1000. Como eu estou dizendo que x é valor inteiro e A é um valor inteiro,
Essa divisão aqui não vai dar número quebrado, porque número quebrado já seria um número real. Então, ele vai pegar só o primeiro dígito, quando eu dividir o valor de x por 1000. E aí, para B, como é que faz? Tem um operador que ele pega o resto de uma divisão. E esse operador é quem? Esse carinha aí, o porcento. Então, se eu colocar x por 100.000, significa que ele vai pegar só o resto da divisão por 1000. E esse resto da divisão vai ser uma centena, algum número em centena. E para conseguir só o segundo algarismo, eu vou dividir por 100. Porque, novamente, ele não vai pegar não vai dar um número quebrado, vai dar só um número inteiro. E eu vou repetindo isso para os demais algarismos, sempre pegando o resto da divisão do anterior. Ó, x dividido o resto da divisão de x por 1000. Aí, esse resto da divisão com o resto da divisão por 100. Vou colocar mais um parênteses aqui, que é para organizar a ordem das operações. E depois divide por 10, porque esse resto aqui vai dar um número de dezena. E para o último, que é o D, eu vou copiar isso aqui do C. Exceto que agora, ao invés de dividir por 10, eu vou pegar o resto da divisão por 10. E aqui eu já separei cada algarismo. Se eu quiser verificar qual é o primeiro algarismo, eu tenho que verificar a variável A, o segundo a variável B, o terceiro a variável C e o quarto a variável D. Aí aqui eu preciso alterar minha condição, porque agora a minha senha não vai mais ser fixa. Então, como é que eu vou fazer? Aqui eu vou usar uma condição de que, para a senha ser válida, o primeiro e o segundo, a soma do primeiro e do segundo dígito precisa ser 10 e do terceiro com o quarto, 5. Então, meu primeiro dígito, tem que colocar parênteses aqui para não bagunçar. Primeiro é o A, o segundo é o B. Então, A mais B precisa ser igual. Com 2 iguais, que é para mostrar comparação, tem que ser igual a 10. E o terceiro com o quarto precisa ser igual a 5. Se as duas condições forem satisfeitas, o acesso é permitido. Se só A mais B for igual a 10, mas C mais D não for igual a 5, já não é mais satisfeita essa condição. Vai pular para o C não e o acesso vai ser negado. Não vai ser o caso aqui, mas caso vocês queiram usar uma condição de ou, é só trocar o E aqui por ou. Você vê como que o Portugal é intuitivo. Você escreve exatamente do jeito que você quer que ele faça. Mas aqui vai ser o E. E é só isso. Eu posso tirar esse constante de senha, porque não vai mais usar ele. E pode rodar. Aí agora, vou colocar uma errada primeiro. Acesso negado. Novamente, mais uma correta dessa vez. Acesso permitido. E você vai vendo que desse jeito você pode incrementar. Dá até para fazer joguinhos com isso daqui. Você pode inventar uma senha e um jeito doido de acessar a senha e dar dicas para algum amigo, assim, familiar, tentar descobrir. Tava fazendo isso, inclusive. Bem divertidinho. E além disso, o que mais dá para fazer? O que ainda dá para melhorar nesse algoritmo? Dá para a gente fazer que enquanto o acesso não seja permitido, ele continue rodando. Ele continue pedindo a senha até que a senha esteja correta. E aí, como é que a gente faz isso? Para isso, eu vou usar o comando de um laço de repetição. Esse comando que eu vou usar é o faça enquanto. Eu vou começar aqui em cima, onde ele pede senha. Eu vou colocar aqui, faça.
Veja que já ficou todo vermelhinho. Abre o colchete aqui. Eu vou dar só um tab aqui para organizar o código, ficar bonito de ver. Vou abrir aqui, terminou aqui, fechou. Esse é o faça enquanto. E no enquanto a gente coloca a condição que tem que ser satisfeita. A condição é que o acesso tenha sido permitido. Então eu vou criar uma outra variável do tipo lógica, ou seja, falsa ou verdadeira. Vai ser a chave. E eu vou iniciar ela como falsa, porque a princípio o usuário ainda não conseguiu, não colocou a senha correta. Então eu inicio como falsa, e se a senha for a correta, eu vou dizer que a chave é igual a verdadeiro. Então, enquanto a chave for diferente de verdadeiro, aqui ó, você pode ver o sinal de exclamação antes do sinal de igual significa diferente. Enquanto chave for diferente de verdadeiro, o código continua rodando. Mas tem um problema nisso daqui ainda. Eu vou até executar aqui para vocês verem. Quando for posto uma senha errada, ó, deu acesso negado e não pulou linha nem nada, pediu já para digitar a senha novamente. Mesmo que eu coloque aqui para quebrar linha, já adianto que para quebrar linhas é só colocar um comando de /n dentro do escreva. Ó, não parou o programa ainda, precisa clicar aqui para forçar a interrupção. Coloca aqui um /n. Ó, vai poluindo o meu terminal, porque vai ficando esse histórico enquanto a senha não estiver correta. Só no final. Acabou. E o que dá para fazer para não encher o meu terminal desse jeito? Eu já vou importar uma biblioteca e mostrar aqui novamente como no Portugal é fácil. Aqui nesse canto ele já mostra as bibliotecas que você pode importar. Nessa biblioteca útil, tem um comando de aguarde que vai precisar usar. Você vê, eu só cliquei aqui, ele já inclui a biblioteca no local correto do programa. E eu vou apelidar essa biblioteca de U. Porque depois, quando eu for usar ela, eu vou ter que escrever isso daqui. Para apelidar, é só usar essa setinha desse jeito. E aí, toda vez que o acesso for negado, eu quero que o programa... eu vou colocar U, que é da biblioteca de útil. Ó, só de apertar o ponto, ele já abre todas as funções dessa biblioteca. E aqui eu vou usar essa função, aguarde. Aí ele pede para inserir um intervalo em milissegundos. Então, eu quero que ele aguarde 1 segundo, ou seja, 1000 milissegundos, antes de limpar a tela. E para limpar a tela também é um comando simples, limpa. Aí dessa forma, quando eu for executar novamente, toda vez que errar vai aparecer acesso negado e limpa a tela. Fica bem mais bonitinho. E já é um programa de um jeito que apareceria em um software. Você vai fazer já tem aí como fazer um programinha de senha. E é isso aí, gente. A minha parte é essa aqui. Agora o João vai mostrar para vocês como fazer isso daqui, só que em C++. Boa noite. Já vou começar a espelhar minha tela. Aqui. Vou começar com uma... Espera aqui. Deu uma travada. Aí. Vou começar uma apresentação, já que já foi explicado toda a parte da síntese, da lógica da programação, que é a parte mais difícil. Essa aqui vai ser fácil, porque a síntese que já foi explicada é bem que como fazer, o que colocar depois de o que. Eu olho antes de atravessar a rua. Agora, eu só vou colocar na linguagem certa. Vou aplicar a gramática dentro do programa. O programa que ela já mostrou, o Hello World, que é o que aparece dentro do Portugal, também é um programa mais usado em todas as linguagens. Que eu também mostrado o fluxograma,
Ele vai iniciar o programa, dizer Hello World e terminar. Só que em vez de escreva, é printf. Aí você coloca entre aspas o que você quiser colocar. Se colocar qualquer outra frase aqui, ele vai aparecer Hello World. Esse é o programa mais básico. Também coloquei alguns programas traduzindo primeiro da lógica do fluxograma para linguagem C. Esse é um programa de soma. Você inicia o programa, void main, você declara variáveis, declarei a variável A, a variável B e a variável soma. Eu coloquei na tela, digite 2 valores e dei uma quebra, aí ele vai para a linha de baixo. Aí você coloca o valor A, depois você coloca o valor B. Só que esse aqui não é leia, é scanf. Isso aqui não parece, mas é um F minúsculo. Essa é uma parte que você já tem que ter pesquisado para colocar, porque não é tão intuitivo. Eu demorei um pouquinho para descobrir isso aqui. Você tem que colocar porcentagem D, que isso mostra que você quer colocar um valor ali, e vírgula e comercial A, significa que esse valor que você quer é o valor que você vai atribuir a A. É a mesma coisa com B. Ele vai ler A, depois B. Ele vai atribuir, vai fazer um processo que soma é igual a A mais B, e por fim ele vai printf, vai printar na tela que valor mais valor é igual valor, e vai quebrar. Mas isso não faz sentido. Não, porque eu coloquei valor, valor, valor. Aí depois que eu fechar as aspas, eu vou colocar que os valores são A, B e soma. Então aqui seria A mais B é igual a soma, que é o A mais B. Isso eu também vou mostrar no compilador depois. Aí esse é um programinha que exibe os números pares entre 0 e 100. Eu vou começar a atribuir as variáveis int i. Eu vou atribuir que i é 0. Aí, isso aqui é o fluxograma, eu gosto de mostrar, porque é uma coisa que deixa de uma forma mais visível a lógica do while, o enquanto. Enquanto o x, o i for menor que 100, ele vai para esse processo. Aqui, ó, ele vem aqui para baixo, ele pergunta. Se for, ele mostra ele faz a pergunta se o i se o resto de i dividido por 2 for 0, ele vai mostrar isso aqui. E depois ele vai somar 1 no i e voltar para cá. Aí ele vai perguntar de novo, o i ainda está menor que 100? Sim, porque ele está no 1. A divisão do i por 2 dá 0? Não, porque a divisão de 1 por 2 não vai dar 0. Então ele só vai adicionar 1 para o i. E vai voltar para cá. Adicionou? Está em 3. Está em 2. Aí depois 3, depois 4, depois 5. Aí quando chegar em 100, ele vai perguntar de novo e vai pular direto. Ou seja, ele vai mostrar os números pares de 0 a 100. Próximo programa. Aí esse é um programinha que calcula fatorial. A mesma coisa, início, digite um número, ele vai ler o n, isso aqui é uma variável, raiz igual a 1, aí ele vai fazer todo o cálculo e calcular fatorial. Mas vamos acelerar para a parte que importa, que é o programa que já foi feito, só que dessa vez em linguagem C. Você vai fazer a mesma coisa, você vai incluir uma biblioteca. Só que a biblioteca, em vez de incluir útil ou incluir a biblioteca do Portugal, é Studio H, que é a biblioteca padrão da linguagem C. Intmain, que é esse aqui é o programa em si, onde vai rodar o programa. E ele vai começar aqui, terminar aqui, aqui acabou. Vai lendo linha por linha. É bem parecido com o programa. Ali no outro estava aqui constante, inteiro, igual a senha, mas esse aqui, já que, como o Victor disse, é em inglês,
const int. Aí isso aqui eu atribuí. É uma constante inteira senha correta. Eu coloquei 2020. Aí eu coloquei uma variável inteira senha. Eu só atribuí a variável. Aí eu coloquei na tela, digite uma senha de 4 dígitos. Ele vai escanear um valor. Qual valor? A senha. Se esse valor que ele escaneou for igual à senha correta, que é uma variável constante, ela não vai mudar, vai aparecer senha correta. Se não, senha incorreta. Um exemplo aqui, eu digitei 2020, apareceu senha correta, programa acabou. Próximo. Aí essa é a evolução do programa, que eu literalmente só repeti o programa em linguagem C, é a mesma coisa. Que estava em Portugal, eu passei para a linguagem C. Eu declarei as variáveis, eu incluí a biblioteca, coloquei o intmain para ser o programa aqui e atribuí as variáveis inteiras, senha A, B, C e D. Eu coloquei na tela, digitei uma senha, escaneei o valor, qual valor? Senha. Aí eu fiz os processos, como foi explicado no começo, entrada, processo e saída. Os processos que eu fiz são dividir senha por 1000, o resto de senha por 1000 sobre 100 e assim por diante. Aí eu peguei, isso ele não mexeu no senha, o senha está intacto. Mas agora eu tenho as variáveis A, B, C e D que são provenientes do que aconteceu com a senha. Aí eu faço uma pergunta. Aqui, ó, eu defini as variáveis, coloquei na tela, li, fiz os processos e agora finalmente eu vou para a pergunta. Se o A for menor que o B e o C for maior que o C mais o D for igual a 10, ele vai dar a senha correta, senão vai dar a senha errada. E como ele explicou, isso é para você pegar a primeira, segunda, terceira e a quarta. Então, o A menor que B, a senha que eu coloquei foi 8973. 8 é menor que 9? Sim, ok. E esse aqui tem que estar correto. C mais D tem que ser igual a 10. 7 mais 3 é igual a 10? É. Então, isso aqui é verdade. Isso aqui sendo verdade, acesso permitido. Então, ou seja, ele veio para cá. E ele ignora essa parte, porque é verdade. Se não fosse verdade, se eu tivesse colocado 9873 ou 8974, esse aqui ou esse aqui não forem verdades, ele ia pular essa daqui e ir para essa e aí finalizar o programa. Aí, a evolução desse programa foi com um do while. Aqui tá eu acabei fazendo só com o while quando eu coloquei para a linguagem C. Mas é a mesma lógica. Você vai iniciar, atribuir as bibliotecas, essa biblioteca padrão, e essa aqui eu só tive que colocar porque na biblioteca padrão não tinha a variável booleana, que enquanto a variável inteira ela pode guardar números inteiros, a variável booleana ela só trava 1 ou 0, verdadeiro ou falso, sim ou não. Só guarda 2 tipos de valores, enquanto a variável senha guarda os números que você quiser. Aí eu falei, enquanto trava, que é a trava que eu coloquei, for falsa, eu esqueci de atribuir trava igual a falsa aqui. Enquanto a trava estiver falsa, isso aqui vai acontecer. E você percebe que ele só vai liberar, colocar trava igual a true, quando esse requisito for atendido, que é a senha igual da outra. Então, enquanto você não acertar a senha, que é o mesmo esquema do programa anterior, ele vai ficar nesse while. Olha aqui. Ele vem definir que trava é falso. Trava é falso? Sim. Então, vou pedir para digitar a senha, vai ler a senha, vai trabalhar para pegar as casas separadas e vai fazer a pergunta principal. A é menor que B? E C mais D é 10? Certo. Se sim, acesso permitido, destrava, porque trava é verdade, e como dá para ver aqui, se for verdade, ele volta aqui para cima. Quer dizer, se for verdade, ele vai para o fim. Não, trava igual a falso, ele vai para o fim. E porque seria verdade, então iria para o não. E se
se trava continuar falso, ele vai continuar fazendo isso e perguntando de novo. Ou seja, enquanto a pessoa não acertar, não vai. Por exemplo, aqui, ó, eu coloquei a senha errada, ele deu acesso negado, já pediu a senha de novo. Coloquei uma senha que dá, que é uma menor que 2 e 5 mais 5 é 10. Acesso permitido, o programa acabou. Aí, como nos primeiros exemplos que foram colocados, tem alguns programas, por exemplo, se você for querer calcular a média de aluno, coisa do tipo, esse programa aqui, ó, você inicia, digita as notas, você escreve na tela, digite as notas. Aqui, ó, você inicia, você digita na tela, digite as notas e eu quebrei para ir para a linha de baixo. Eu escaneei a nota A, nota B, nota C, nota D, daquele mesmo jeito que eu coloquei. A, F e o valor. Aí depois eu calculei a média, que é a soma de tudo dividido por 4, que é uma outra variável. Eu fiz uma pergunta. A média é maior ou igual a 7? É. Aluno aprovado. Pula isso aqui tudo e vai para a finalização do programa. Aqui no caso, eu não abri colchete, nem não abri a chave, nem fechei, porque quando você faz um if e não abrir nem fechar a chave, ele considera que a única coisa que está dentro do if é uma linha de código. Se tivesse duas, já ia travar o programa. Ou ele tipo, iria mesmo com ou sem o if. Então, tipo, eu não precisei colocar porque é uma linha só que ele está aqui. O else, ou seja, se o aluno não tiver tirado notas maiores ou iguais a 7 dentro dessas 4 notas, eu vou pedir outra coisa. Pedir que você digite a nota de recuperação aqui e ele vai escanear essa nota de recuperação. E eu vou trabalhar de novo nessa nota com uma outra variável de média. Se a média mais a nota dessa recuperação que você colocou aqui, ó, que eu fiz aqui, ó, continuar não sendo maior ou igual dessa vez a 6, porque o professor é bonzinho, o aluno vai ser reprovado. Ou se for maior ou igual a 6, ele vai ser aprovado, só que vai ser aprovado na reclassificação. Se não, vai ser reprovado e fim de programa. Esse aqui não tem um while. Agora, vou voltar rapidinho no assunto, qualquer dúvida, sobre a linguagem de alto nível e baixo nível. O que a gente estava trabalhando aqui, a linguagem C, é uma linguagem de baixo nível, uma linguagem mais próxima da gente. Uma lógica que a gente consegue trabalhar mais fácil, a gente como ser humano consegue trabalhar mais fácil para traduzir para a linguagem de máquina. Só que isso aqui é um exemplo de um circuit in peak. Coisa simples de João, acender. um momento aqui, Oi. fizeram uma pergunta. O Fred perguntou como ficaria o programa em C daquele jeito que eu fiz, apagando o histórico. Você sabe como é que faz para apagar o histórico pelo C++? Eu não conheço essa biblioteca. Eu nunca apaguei o histórico do programa. Então, Fred, eu também não conheço essa biblioteca, mas provavelmente pesquisando deve achar. Inclusive, enquanto o João continuar apresentando aí, eu vou pesquisar, vou dar uma olhada qual a biblioteca para fazer essa função. Aqui. Como o Victor tinha falado da linguagem de máquina, que é uma linguagem mais próxima do hexadecimal do que do C pra gente, que é a linguagem que tipo, a máquina entende, um programa simples de acender um LED que eu teria colocado if botão está pressionado, acende LED. Else não. Se o botão está pressionado, acende. Se não, não. Seria isso. Só que em linguagem de máquina, é uma linguagem de alto nível, você conversa diretamente com a máquina. Você coloca as coisas, você não fica preso em ter que ler linha por linha de cima para baixo, porque tem a função goTo, que eu posso ir para lá, para cima, para baixo, para o final, para onde eu quiser, dependendo das perguntas, das respostas. Ó, é bem mais complexo, só que eu não fico preso a uma linguagem que me obriga a ler linha por linha sem poder voltar para cima ou fazer essas coisas, mas é uma linguagem mais complexa que um simples if é desse tamanho aqui.
Não, mentira, esse aqui é o if. E agora eu vou fazer testar os programinhas em linguagem C para vocês verem. Ainda já dá para ver essa tela ainda? Sim. Do decodificador. Tá. É como se eu tivesse acabado de abrir. Esse aqui é como esse decodificador online, que é o mais básico, funciona. Ele já vem nessa tela já mandando o Hello World, que é o clássico. Vou selecionar a linguagem C. Você vê que ele tem várias linguagens, inclusive Assembly, que é essa linguagem que eu estou falando aqui, eu esqueci de falar, mas é a linguagem Assembly, que é a linguagem de máquina, mais próxima da linguagem de máquina, que é o que o PIC trabalha. Eu vou trabalhar aqui em linguagem C. Aqui eu já veio isso aqui, ó. Inclui, Studio H, vou rodar. Rodou, compilou, Hello World, acabou. Esse é um programa mais básico. Aí eu vou fazer a mesma coisa. Engenheirando. Vou rodar. Engenheirão, acabou. Próximo programa. Esse aqui eu fiz o programa que mostra os números de 0 a 100. Eu vou tirar isso aqui para fazer uma demonstração. Eu declarei a variável i igual a 0, enquanto for menor que 100, ele vai falar. Se a divisão por 2 der 0, eu mostro. Aí de qualquer jeito vai somar 1 e voltar até ser 100 e vai mostrando os valores de i. Se eu rodar, ele vai rodar, mostrou 0, 2, 4, 6, só que mostrou tudo junto. O que eu posso fazer? Eu posso ou dar um espaço aqui, aí ele já deu uma separada, ou dar o barra invertida N, que aí, quando eu rodar, ele vai escrever 1 por linha. Deixa eu deixar aqui, 1 por linha. Próximo programa. Esse aqui é o programa de soma. Digite dois valores, ele vai escanear A, escanear B e falar que soma é igual a mais B é igual a soma de A mais B. Aqui é aquele exemplo que eu dei, que é número, número, número e quais são os números. Esse e esse, que tá entre as vírgulas, é um número só. Eu vou rodar. Ó, digite dois valores. 5 mais 7 é igual a 12. Vou rodar de novo. Que 15 mais 17 é igual a 32. Só que ele roda uma vez só e acabou o programa. Uma coisa que eu posso fazer, que é bem comum, é colocar um while. Simplesmente verdadeiro. Ou seja, eu não estou colocando uma coisa, algo para ele verificar se é verdadeiro. Eu estou falando que é verdadeiro. Ou seja, vai ficar sempre nesse loop. Rodei. O que deu? Tá, mais fácil. Vou colocar 1 é igual a 1. Acho que preciso de outra biblioteca para esse aqui. Fazer o true. 1 é igual a 1. 1 vai ser sempre igual a 1. Então, se eu rodar, digite dois valores. 5 e 5, ele voa. É o que aconteceu aquilo de novo. Se eu colocar um barra invertida... Opa, vou parar o programa. Barra... Vem, barra invertida N. E rodar, digite dois valores. 5 e 5. Aí ele pulou uma linha, digite dois valores. 15 e 15. 30. Digite dois valores. 100 e 1000. 1100. Deixa eu ver. Esse é o último programa que eu fiz para demonstração. Agora, como eu vou mostrar mais uma linguagem mais um jeito de você programar. A gente mostrou agora linguagens escritas, que são aquelas linguagens que você coloca frase embaixo de frase. E agora eu vou mostrar o Meet App Inventor, que é um criador de aplicativo. Nesse caso, é um aplicativo para simplesmente mandar um dado para o Arduino.
via Bluetooth, enquanto o comando de blocos é isso aqui, ó. Eu não estou preso a uma linha, tipo, leio esse, depois esse, depois esse, depois esse. Ele vai ler todos ao mesmo tempo. E quando qualquer uma dessas coisas acontecer, vai acontecer esses ifs e no caso, em vez do não tem else aqui, é if e then. Então, se isso acontecer, se isso aqui for verdade, isso aqui acontece. Se isso aqui for verdade, isso aqui acontece. É uma outra forma de programar, além de ficar preso às linguagens de C++, C, coisa do tipo. Mais uma coisinha para finalizar, aí vai ser só dúvida. Tinham falado de programar jogos em linguagem C, linguagem C++. Esse aqui é um jogo em C. Não é o C++, é o C++ que é adaptado somente para Arduino. Esse aqui é um jogo, não vou explicar porque aí vai demorar muito, atribuições de variáveis, switch case, vários else, while, if, for. Esse aqui é o Genius, aquele joguinho que ele te dá uma nota, você tem que repetir. Ele te dá 2 notas, você tem que repetir as 2. Ele te dá 3, tem que repetir as 3. Aí até onde você conseguir. Isso é dentro desse vetor aqui, que é o que ela tinha explicado, onde você pode até guardar uma senha para você poder verificar ou fazer o que quiser com a senha, você fazer um jogo com seus amigos, com a família, ou criar um jogo para vender. Vai começar daqui, você vai estudar cada vez mais, pesquisar cada vez mais, fazer coisas maiores que isso. Esse é inclusive um jogo que você acha na internet para esse código. E você vai evoluindo e essa aqui é uma oficina para você conhecer, principalmente para quem vai começar a estudar isso, facilitar o começo do semestre. Daqui para frente é você usar essa base para ir se evoluindo. Aí, mais um exemplo. Não, isso aqui, deixar a mesma coisa que o Arduino. Vou parar de transmitir aqui, deixar só para dúvida. Como ficaria o programa em C daquele jeito que na Comet, Softkey, no Studio também? Nathalie, você conseguiu achar a biblioteca? Pelo que eu vi, só usando o System CLS, ele já iria limpar. Eu tô fazendo um teste aqui para ver se vai funcionar. Beleza. É isso. Eu só vou recomendar aqui para caso vocês estejam interesse em ver o que dá para fazer de diferente com cada linguagem. Tipo assim, geralmente você vê um projeto, esse projeto te dá um objetivo e aí a partir desse objetivo você se incentiva muito mais para aprender a programar, né? Afinal, você ter uma meta é um ótimo incentivo. E eu vou deixar no chat um link de uma lista de coisas que dá para fazer com várias linguagens, se não me engano tem C, tem Python, tem C++, tem C Sharp, tem JavaScript, enfim, é uma lista enorme de projetos do GitHub. Caso vocês não saibam, o GitHub é uma plataforma onde você guarda códigos para projetos open source, projetos que qualquer pessoa pode ajudar a construir. E essa lista aí, ela tem alguns projetos que dá para fazer com linguagens variadas. E cada projeto meio que tem... Ele ensina você a fazer... vem junto com um tutorial, é isso que eu tô querendo dizer. Ele não só é um projeto de algo que dá para você fazer, como é um tutorial para você montar esse projeto. E eu acho que seria legal compartilhar isso. Talvez incentive alguém a aprender uma linguagem nova. Ou dê uma guia de onde começar, né? Eu consegui aqui o System CLS funcionou. Eu vou compartilhar de novo aqui só para mostrar. Rapidinho. Vocês já estão vendo? Sim. Aqui eu tô no Visual Studio, eu fiz o código rapidinho aqui. E só usando esse System CLS, importa antes a biblioteca da stdlib. E aqui ele já funciona.
Ó, do jeito que tá aqui. Se não colocar certo, ele já limpa. Só tem um problema que para fazer aquela parte de aguardar, eu ia levar mais tempo porque tem que criar a função. Que eu também dá para criar a função, usa a função do clock. Só que a pronta assim, eu não sei qual que é. Só que para limpar é assim, usa o System CLS. Pode variar um pouco se você tiver em outro sistema operacional, se tiver no Mac ou no Linux, porque alguns usam Clear ou CLR, mas é só testar aí na máquina de vocês que é a mesma coisa. Nesse esquema aqui. Entrando nesse assunto de testar, quanto mais você quiser aprender, mais você quiser ver sobre diferentes linguagens, a dica que a gente dá é: o mais importante é você treinar sua lógica, sua síntese para a primeira linguagem, depois adaptando para as outras linguagens, e depois a parte da sintaxe, que é ver se é o CLS, o CLR, ver qual biblioteca colocar, é uma coisa que você acha na internet. Mas para você se treinar, é você treinar sua lógica, principalmente com, por exemplo, com objetivos, como o Victor colocou no chat, e se treinando, se aperfeiçoando. Isso, tem isso daí. Porque a sintaxe é um negócio que a gente pega na internet, né? Ninguém vai adivinhar também, né, como é que escreve. Só que a lógica, tipo, essa parte, se você quiser criar um relógio para guardar, pô, você já tem que ter uma lógica ali, já tem que conhecer um pouco como funciona. Se você quiser criar uma função, muitas vezes a gente faz muito de exercício matemático, problemas matemáticos, você vai praticar bastante a lógica. Eu vou enviar um link do Forms do Google no chat. Vai lá responder, que é para conseguir, tá? As horas complementares, para dar um feedback pra gente. O projeto do Engenheirano continua mês que vem. Vou até passar aqui um Instagram, que é para seguir lá e já ficar por dentro das programações do próximo mês. Amanhã já começa o pré-cálculo. Programa da hora também, eu fiz. Logo quando entrei na São Judas, eu fiz o pré-cálculo. Pudesse fazer de novo. Para quem não sabe, o pré-cálculo é basicamente uma aula do básico que você precisa para poder entender cálculo na faculdade. Isso. Porque muita gente entra nessa faculdade com uma defasagem em matemática e aí, assim, fica perdido na aula de cálculo. Então, ó, o pré-cálculo tá aí para ajudar a todo mundo a alcançar e ficar par a par. Que se for participar do pré-cálculo, você vai estar à frente de muita gente aí. Isso. Eu vou aproveitar e também mencionar um pouquinho o Centro Acadêmico de Exatas, que a gente divulga bastante evento, palestra, sorteio. A gente está, inclusive, no meio no meio aqui dessa palestra, a gente fez um sorteio de um ingresso do Drive-In. Mas, basicamente, além de sorteio, a gente também faz postagens sobre rematrícula, sobre chegou a hora das provas. A gente indica também, a gente geralmente faz um evento bissemanal para poder discutir algum assunto. A gente traz um profissional para falar sobre algum assunto com a gente. E é isso, sigam @kai_USJT no Instagram, que aí vocês vão ficar por dentro. Bom, só para finalizar mesmo, falar uma coisa, compartilhar mesmo uma experiência que eu acho interessante. O professor de lógica de programação, nosso professor, ele tinha comentado sobre um site chamado URI, e se vocês puderem estar visitando o URI, é muito legal, tem muito exercício lá, tem várias linguagens que você pode estar se exercitando, e eu particularmente, eu aprendi a gostar bastante do URI, para ser sincera. E é legal porque você cria a sua meta pessoal, sabe? Tipo, hoje eu vou fazer tantos exercícios, amanhã eu vou fazer tantos exercícios. Então, fazer esses exercícios no URI, dependendo da sua linguagem e tal, é muito legal, muito bacana. E até porque o URI ele também tem esse nível, né, de dificuldade. Você pode tentar fazer, por exemplo, hoje eu vou fazer 2 exercícios básicos e um exercício médio. Amanhã eu vou fazer só exercício médio e vou tirar um dia também só para fazer exercício difícil. Então, você acaba realmente se desafiando
e aprendendo bastante. Até porque, como os meus amigos aqui comentaram anteriormente, ninguém sabe assim de cabeça as palavras, né, os códigos que você vai utilizar na programação. Tem muita coisa que a gente acaba não conhecendo e a gente acaba aprendendo. E o exercício, ele faz com que você vá atrás dessa informação para você fazer com que o seu código rode da melhor forma possível. O Fred, você falou para participar no projeto da gente. Qual? A gente falou de vários aqui. Eu acho que de qualquer forma eu vim ver aqui o Instagram do Kai também. Qual projeto você falou que quer entrar? O de programação? Ah, o do engenheirano. Vai, com certeza. Essa edição aqui foi a primeira, mas a gente pretende fazer assim, continuar com isso para os próximos semestres, porque é muito bom para integrar os calouros na universidade. Você está entrando agora? Ah, tá no quinto semestre. Você conhece a professora Thaís, de física, eletromagnetismo? Fala com ela. Ela que está coordenando o pré-cálculo com a gente. Ó, vou mandar de novo aqui o Instagram. Se você entrar em contato pelo Instagram também, eles devem te encaminhar aí. Ainda dá tempo de entrar sim. De qualquer forma, se não for para esse semestre, vai pro próximo. Isso. E o Kai vai começar a abrir vagas, se você quiser. A partir da primeira semana de agosto, no caso, semana que vem, vai abrir vagas. Então, fica a dica aí. Isso aí, beleza? Pra quem não preencheu o Forms, ainda dá para subir lá, preencher. É isso aí, gente. Valeu! É isso então. Falou, gente. Um grande abraço a todos e uma boa noite. Boa noite. Obrigada a você. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Boa noite.